Hoje nós temos. Hoje é um dia, acho que eu acho muito especial, né? E é muito importante o tema que o Felipe quer trazer, e eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para, de uma certa maneira, moderar, introduzir e provocar um pouquinho ele no final, né? Então, esse é um assunto extremamente importante. A gente está acostumado todos aqui são agentes de saúde, né? A gente está acostumado a pensar que o organismo funciona com o coração que manda sangue para cá, para lá, o rim filtra, as pernas andam, o cérebro pensa, né? E parece que isso tudo é suficiente. E o Felipe hoje vai colocar para nós uma outra dimensão que é muito importante, talvez tão importante quanto essas funcionalidades que eu comentei, né? Da mesma maneira que o braço direito ajuda o braço esquerdo, as pernas ajudam a andar para atingir um objetivo, existe uma outra dimensão em nós, né? Uma dimensão que nós estamos chamando de espiritualidade, que não é visível, né? Talvez não seja palpável, então, é difícil de ser tangível, mas é muito sensível, todo mundo sabe que existe, né? Então, sobre isso se constroem toda uma cultura, uma imagem, poesias, filmes, sem falar toda a dimensão do aspecto religioso, institucional ou não, né? E para falar sobre isso, então, eu queria falar alguma coisa sobre quem é o Dr. Felipe. O Dr. Felipe, ele é formado e fez residência numa das melhores escolas, se não a melhor escola do país, né? Escola Paulista de Medicina. E ele me contava que agora eu não lembro se na residência ou no internato, ele dedicava um tempo estudando Dostoiévski. Então tinha lá, e o Rafa, isso não é da sua época, tinha lá um professor que dedicava um tempo, né, dando aulas sobre Dostoiévski dentro de uma escola de medicina, né? E ali já estava um pouco o Felipe Moraes encantado, né, com a dimensão da espiritualidade. Talvez ninguém como Dostoiévski para trazer essa dimensão da espiritualidade, da tragédia humana, da existência, enfim, e que nós vivemos isso e convivemos isso o tempo todo com os nossos pacientes, tá? Eu queria mostrar, seguir um pouco mais em frente, e aí depois o Dr. Felipe fez residência. Dr. Rafael, que me desculpe, mas ele fez residência na melhor escola de oncologia do país, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né? E em algum momento ele foi estudar teologia, se tornou bacharel em teologia, Colégio Claretiano, é isso? E que eu lembro ele foi professor, se é que ainda não é, será que ainda é professor de história do catolicismo, tá certo? Então, é realmente uma pessoa extremamente comprometida com o que ele vai falar. Esse é um livro que vocês já viram, está lá no Centro de Oncologia. Passa o próximo, por favor. E ele tem um tratado, ele foi editor de um tratado de espiritualidade em saúde, tá? Eu tenho esse livro, ganhei ele de presente, li algumas coisas, né? Principalmente na minha parte lá, que ele dedica lá um capítulo ao judaísmo, então eu quis ver se estava certo o que ele estava dizendo lá. Ele estava certinho, viu, Renato? Completamente irretocável, impecável, tá? Então, é um prazer, é uma honra poder introduzir você, Felipe, e a palavra está com você. Nós vamos ter agora 12h07. Quanto tempo você vai falar? Uma meia hora? Uns 40 minutos? Depois a gente vai ter uns 10 ou 15 minutos para fazer algumas provocações para ele. Tá bom? Obrigado, Dr. Carlos, pelos comentários elogiosos. É para isso que a gente cultiva os amigos, não é? Então, obrigado novamente. E obrigado a todos pela presença hoje aqui, aqueles que estão ao vivo, encarnados, aqueles que estão online e aqueles que estão espiritualmente entre nós, né? Obrigado a todos aí pela presença. E para mim é um motivo de grande satisfação quando o Centro de Estudos, na figura da Denise e da sua equipe, me convidou para pensarmos em um tema especificamente para o Dia Mundial do Câncer, que foi ontem, né?
E eu falei para ela, falei, Dê, eu acho que a gente tem que ultrapassar as fronteiras do habitual. Vamos deixar aquela questão habitual de como prevenir os tumores, de como mudar nossos hábitos. E eu acho que esse é um tema importante, relevante, de saúde pública, mas que talvez para nós, no ambiente de saúde terciário, de pessoas que dedicam sua vida a cuidar de pacientes com câncer, inclusive alguns pacientes aqui conosco, talvez a gente possa dar um passo adiante e começar a falar de outros temas que tangem para além do funcionamento da máquina, né? Que tangem para a essência daquilo que nós somos. Então, me foi aberta essa porta para falar sobre a espiritualidade no contexto do cuidado oncológico. Então, eu tenho muito claro para mim, na minha formação técnica como médico, de que a fé de cada um de nós, ela jamais se opõe aos conceitos racionais da biologia, da fisiologia, seja do Guyton, seja do Moore, seja do Leninger e de todos os outros livros que forjaram a nossa mente biomédica, né? Pelo contrário, quando nós olhamos os grandes gênios da humanidade, não os técnicos da humanidade, mas os grandes gênios da humanidade, nós vemos que por detrás de uma busca genuína da verdade científica, havia uma busca da verdade genuína das coisas, e que isso, em parte, passava por algum grau de reflexão de fé. Então, a gente vê que a fé e a razão só muito recentemente se divorciaram de uma forma até um pouco litigiosa, mas que lentamente vão se reencontrando em vários espaços de debate. E essa é uma frase do cardeal Wojtyla, né? O cardeal que depois foi eleito Papa João Paulo II e depois pelos católicos considerado santo, que diz em um dos seus documentos que a fé e a razão são duas asas com as quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. E essa, para mim, é um lema e uma forma de ver o mundo que, de alguma maneira, rege aquilo que eu faço cotidianamente. Então, aqui estão os 5 tópicos da minha apresentação de hoje. Eu sempre gosto de pôr tópicos, principalmente para as pessoas perceberem quando está acabando, né? Então, você vai vendo os slides avançando, e se não tem um guia, você fala, mas isso não vai acabar nunca, né? Então, para aqueles que tiverem já ficando entediados, vão conseguir acompanhar pelos slides de roteiro que nós estamos acabando. Então, acho que o pressuposto fundamental do debate sobre a espiritualidade é a escolha do modelo, né? O modelo assistencial. Mas antes de eu falar de modelo assistencial, eu quero refletir com vocês sobre alguns pensamentos do mundo de hoje. Então, se nós acessarmos o nosso celular agora e nós entrarmos nas redes sociais, nós vamos ver que as redes sociais, elas são governadas por alguns tópicos. O primeiro deles é a tecnologia, a ideia do progresso. Quer dizer, nós estamos em um contínuo progresso que tornará a vida de todos nós cada vez melhor. Esse é um dos novos dogmas dos tempos atuais, de que a raça humana vive um momento de um contínuo progresso, de um avanço em facilidades e tecnologias que tornarão a nossa vida melhor. De fato, se nós olharmos para 100 anos atrás, onde não existia geladeira, a presença da geladeira hoje tornou a nossa vida muito melhor. Tá? Mas, em algum ponto dessa curva de melhoria das tecnologias, nós vamos perceber que, no passado não muito distante, nós gastávamos, em média, com os nossos amigos, algo por volta de 9 horas semanais. Hoje a gente gasta menos de 40 minutos. Então, algo dessa tecnologia em relações presenciais, tá? Então, algo dessa tecnologia também não cheira bem, mas o dogma de que a tecnologia segue nos levando adiante para um universo mais feliz é um dos dogmas do tempo moderno. Temos outros. O dogma da beleza, onde todos nós temos que ser belos e bonitos o tempo todo. Esses dias eu estava assistindo no Instagram um crítico mostrando um concurso de fisiculturismo na década de 80. Né? E aí eu diria aos colegas homens aqui presentes que talvez muitos de vocês aí nos seus esforços semanais, acadêmicos, estariam muito bem para esse concurso, tá certo? A despeito do que ocorre nos concursos de beleza de hoje. Se você for olhar um concurso de beleza de fisiculturismo lá, é impossível, né? Então, o camarada consegue mostrar a subparte do latíssimo do dorso, né? Que certamente só cresce sob estímulo de esteroides. Então, há um outro dogma
Então, a beleza vai estar o tempo todo presente, como se ela fosse algo fundamental. Se você está fora do mundo da beleza, você está fora do mundo das pessoas felizes. Então, essa é uma ideia presente no nosso ambiente. Mais um presente é a questão do dinheiro. Então, assim, é fundamental que você tenha dinheiro para que você seja feliz. Então, o motivo das minhas infelicidades é que eu não tenho a quantidade de dinheiro suficiente para ser feliz, né? Quando, na verdade, as pessoas mais felizes do mundo vão para casa de ônibus 6 horas da tarde, cheirando mal. Eu falo, essa é uma comparação que eu sempre uso, né? E se nós voltarmos para trás nos nossos avós em algumas 3 ou 4 gerações anteriores, nós vimos que as pessoas eram muito, muito felizes naquela pequena cotidianidade da vida, né? E, por fim, a ideia do poder. E esse é uma tentação muito presente no nosso mundo, né? No mundo médico, acadêmico, no mundo hospitalar. O poder é algo que está o tempo todo fazendo parte das nossas relações, seja com o colega da mesma profissão, seja com o paciente, e essa é uma grande tentação, né? Então, eu sou o nutricionista, então eu sei o que é melhor o senhor comer do que o senhor, que convive com o seu intestino há 65 anos. Mas eu sei o que é, né? Então, eu sou o médico. Se eu estou dizendo que o senhor não é alérgico a esse remédio, o senhor não é. Apesar do senhor já ter me relatado que não fica bem com esse remédio. Então, as relações de poder, elas de alguma maneira marcam mais um dos dogmas dos tempos modernos. E, por fim, a morte da morte. Esse é o grande dogma moderno. Não é tão moderno assim, porque ele já acontece há muitos anos, que é a morte da morte. Ou seja, não se fala mais sobre morte. A morte, principalmente fora dos espaços da oncologia, ela ocorre sempre na UTI, num lugar separado, onde as pessoas cada vez entram mais, e as pessoas não falam sobre ela, né? Ou quando falam, falam de uma maneira muito fugaz, como se a morte fosse a grande inimiga. Ela fosse uma grande inimiga nossa, do nosso sistema de trabalho. Então, se a morte chegou, nós falhamos. Então, nós, como equipe, nós, como time, se a morte chegou, nós falhamos. Às vezes, isso é verdade. Então, por exemplo, se a gente pegar a história de um rapaz de 20 anos de idade que tomou 2, 3 tiros na Peixoto Gomide, foi internado no nosso hospital, e nós não conseguimos, a tempo, reverter as disfunções orgânicas necessárias, e ele faleceu. Bom, talvez essa tenha sido uma partida funesta contra a morte. Mas se nós formos ver uma senhorinha de 95 anos de idade, que cumpriu sua jornada, cumpriu seu trabalho, morreu da sua pneumonia, vítima de uma doença de Alzheimer, na companhia de seus filhos, a morte não foi a nossa inimiga, né? A morte, na verdade, veio para ela como um bálsamo, como o final de toda aquela jornada longa e cheia de altos e baixos, né? Então, nós somos o tempo todo invadidos por esses conceitos, né? Agora, quando nós estamos no hospital, quando nós estamos gravemente adoecidos, quando nós estamos diante de uma situação que cerceia os nossos grandes projetos de felicidade e liberdade, é que nós somos indagados a procurar uma raiz mais profunda. Então, o adoecer e a morte, eles nos desafiam nos nossos planos de imortalidade, de poderio, de gana e de beleza. Só que o ponto central em relação ao adoecimento e à morte é que eles não são opcionais. Eles não acontecerão se eu não fizer isso, ou se eu mudar o meu comportamento. Eles acontecerão com todos nós em algum momento da nossa trajetória. Então, eu lamento dizer para uma sala de gente tão inteligente e bonita que todos que estão nessa sala vão morrer. Não sabia se vocês sabiam, mas é o meu papel dizer, não é? Em algum momento. E não vai ser todo mundo com 90 anos sentado do lado da esposa, no alpendre de uma casa de campo e falando eu te amo. E partiu. Não vai ser assim para a maior parte de nós. Vai ser em volta a outras circunstâncias, vai ser envolto a outros elementos, né? E por que eu estou trazendo tudo isso à tona? Porque nós, como profissionais de saúde, não podemos nos apartar do grande drama humano. E cuidar de alguém é comprometer-se a viver esse drama junto. Aí é que dói, é aí que machuca, porque a gente se dispõe a viver esse drama junto. E viver esse drama junto é permear o tema da espiritualidade. E é aí que eu entro
de certa maneira, nos preâmbulos desta aula. Então, esse é um ensaio fotográfico belíssimo e triste, embora belo, chamado Jennifer na batalha que nós não escolhemos. A luta da minha esposa contra o câncer de mama. Então, é uma moça, num dia comum, envolta nos seus lençóis, sendo fotografada pelo marido, que é fotógrafo profissional. Isso tudo está disponível na internet. E um belo dia, entra no consultório de seu oncologista com esse olhar. Com o olhar da frustração de todos os seus grandes planos. Quer dizer, do surgimento de algo que não estava previsto, do surgimento de algo que não estava nos planos e que transforma essa moça em uma outra moça que ela não conhecia ser capaz. Numa outra moça com outro cabelo, com outro tom de pele, com outros compromissos, com um isolamento que ela não percebia, com o uso de uma bengala, que era algo que ela não usava. E toda essa jornada que ela vivenciar é uma jornada de transformações, de mudanças, como, por exemplo, algumas coisas que a gente não dá muito valor, que é a paciente ir para casa com uma pique, por exemplo. Ah, passa a pique, vai para casa com a pique. Alguns de vocês já se pensaram em estar em casa de pique? Então, colocar um vestido onde a pique vai aparecer para ir a um encontro de amigos? Ou relacionar-se com os seus pets em uso de uma pique? Né? Então, essa jornada, ela se dá com o acréscimo de vários elementos de sofrimento e de vários elementos transformadores da realidade. Muitos podem achar a picada de um portocate algo absolutamente pueril, mas talvez para quem esteja sendo picado, essa picada ela tem um significado muito maior do que simplesmente uma agulha. Não é? E essa é uma cena muito frequente nas nossas enfermarias, para quem vive isso diariamente. É a cena do enfrentamento da doença e da solidão. Infelizmente, um número bastante razoável e cada vez mais crescente dos nossos pacientes enfrentam essas situações dentro de um cenário de extrema solidão, né? Seja por parte dos profissionais de saúde, seja por parte de seus familiares. E certamente todos nós um dia lidaremos e estaremos de frente com a realidade da despedida. E estaremos necessitados de que a nossa interioridade esteja pronta para viver isso. E porque o nosso legado e a nossa história permaneçam para trás como inspiração aos demais, aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, mas que também nós nutramos dentro de nós a esperança e a expectativa do além, do que há para depois, daquilo que projeta a minha existência para um espaço do não cessar, para onde eu quero sempre estar e viver. Tá? E exatamente nesse cenário, o câncer, como um adoecer grave, ele coloca o ser humano diante da sua precariedade. E, ao fazê-lo, indaga o sentido que outorga a sua existência. Então, é na precariedade, é na destruição das nossas certezas que o sagrado, o transcendente, o divino, nos cobra o sentido que nós outorgamos à nossa vida. Porque no momento da bonança, no momento da alegria, na nossa felicidade cotidiana, na fila do McDonald's, a gente não vai refletir sobre isso. Mas nós, no ambiente hospitalar, somos cobrados. E o adoecimento pode levar à desintegração do indivíduo, à desintegração do ser. Quantos e quantos de vocês já presenciaram nos quartos, nas visitas, falaram assim, fulano desistiu? Já ouviram isso, não? Fulano, a gente não sabe o que aconteceu. Creatinina tá boa, ureia tá boa, ele tá hidratadinho, PCR baixo, mas o magnésio tá corrigido, mas ele desistiu, ele cedeu, né? Como se isso não necessariamente seja um gesto de fraqueza, mas, por vezes, o adoecer leva o indivíduo à sua desintegração, à sua perda da integralidade dos seus pensamentos e da sua forma de viver. E essa é a pergunta fundamental que abre os passos dessa aula. Como é que nós cuidamos das pessoas que adoecem? Porque eu vou dizer a vocês, cada vez mais as nossas habilidades técnicas serão substituídas por sistemas cada vez mais seguros. Então, hoje, a análise biométrica
que o nutricionista faz, a análise médica, o exame físico, os parâmetros clínicos que o médico analisa, eles vão ser duplamente checados por sistemas de inteligência artificiais que vão diminuir muito o nosso erro e vão tornar o nosso cuidado muito mais eficaz e mais seguro. Mas vai existir algo que a inteligência artificial não pode substituir, que o robô não pode substituir. E eu sempre falo, o profissional de saúde que é trocado por uma inteligência artificial, ele merecia ser trocado por uma inteligência artificial. Tá certo? Então, se o seu trabalho de cuidar ele é trocável por um ser não espiritual, significa que talvez o seu trabalho precise mesmo ser trocado. Por quê? Cuidar do outro é buscar restaurá-lo como um todo. É buscar estar ao lado do outro, dentro das suas possibilidades. Recentemente eu descobri um número de que o Brasil esse ano formará 50 mil médicos. Então, esse ano para que vocês saibam, nós temos 500 mil. Esse ano nós vamos formar 50 mil novos médicos. Tá? E eu faço uma pergunta, eu gostaria de olhar para esses 50 mil, que é um Allianz Parque, é o Allianz Parque cheio, tá? Então, eu gostaria de estar lá no meio do Allianz Parque e perguntar, todos vocês mesmo estão dispostos? E eu poderia fazer essa pergunta para enfermeiros e nutricionistas e farmacêuticos clínicos, enfim, fisioterapeutas. Todos vocês estão prontos, preparados e dispostos para participar da vida de gente doente? Porque é muita gente disposto a isso, né? O que será que estamos indo atrás? O que será que é o motor da nossa profissão? O motor do nosso agir? Né? Não que a gente não deva ter nossas preocupações objetivas, com as contas para pagar e coisas do tipo, mas será que esse é o motor? Será que esse é o princípio fundamental? Ou nós estamos verdadeiramente vocacionados àquilo que é a raiz do nosso trabalho, que é cuidar, que é restaurar, que é um exercício de compaixão. Então, cuidar de alguém doente é um exercício de compaixão sempre, em diferentes escalas. Então, a escolha da espiritualidade, a espiritualidade, ela se insere como um elemento de escolha no modelo assistencial que eu quero fazer. Se eu quero fazer um modelo assistencial que busque a restauração do outro, que busque a integralidade do cuidado de verdade, não só a palavra bonita, a espiritualidade vai ter que fazer parte. É diferente de outros modelos assistenciais, como, por exemplo, uma endoscopia. Tem algum endoscopista aqui? Tomara que não. Um dos meus grandes amigos, tenho grandes amigos endoscopistas, Tomás, me perdoe. Mas o cuidado, o modelo de cuidado de um endoscopista ou do time da endoscopia é um modelo que não precisa ser um modelo muito, muito, muito integral. O senhor veio fazer uma endoscopia, vou conhecer, vou fazer uma anamnese, o senhor faz seu exame, acabou o exame e pronto, o senhor está realizado. Mas em oncologia, agora pensando na oncologia como um todo, esse modelo não funciona. Não adianta eu conhecer o indivíduo na superficialidade dos exames, da tomografia. É necessário um passo a mais, é necessário ir adiante. E fazer isso muda a prática? Muda. Porque a espiritualidade é um elemento fundante do indivíduo e, portanto, que precisa ser alvo da nossa atenção. Então, por exemplo, pacientes que são mais religiosos ou mais espiritualizados, eles têm melhor prática de exercício físico e dietas com modelos mais saudáveis. O que não é novidade para ninguém. Se você pegar as grandes religiões do mundo, você vai perceber que boa parte dos seus mandamentos estão vocacionados à saúde. Não é verdade? Quando você proíbe, por exemplo, o indivíduo de tomar álcool, você proíbe o indivíduo de fazer determinadas práticas, você proíbe o indivíduo de consumir drogas. Então, essas proibições de origem divina, de certa maneira, se remontam à saúde como um todo, né? Para além da saúde espiritual. Esse é um estudo norte-americano envolvendo pacientes com câncer de próstata, mostrou que homens com maior bem-estar espiritual apresentavam menor sintoma de dor. Então, eu estou citando aqui algumas pequenas referências bibliográficas, só mostrando que o tema da espiritualidade, por exemplo, no enfrentamento da dor oncológica, já está muito presente. Paciente com dor crônica oncológica vai evoluindo com limitação, angústia e isolamento, levando a sofrimento espiritual por meio de desesperança, perda de sentido e conflitos de fé.
E o camarada desesperado, com perda de sentido da vida e conflito de fé, tem mais dor. Lida pior com a dor, não responde ao opioide, está entupido de opioide, está todo intoxicado, não melhora da dor. Porque na sua subjetividade, a dor total, ela se alimenta e alimenta o sofrimento espiritual. E isso não é novo. Nós estamos vendo dados aqui da doutora Cicely Saunders, de 1964. Uma vez eu falei num congresso de cuidados paliativos que ela parecia a moça do pão de queijo, sabe? A senhorinha da casa do pão de queijo. Eu tive que sair escoltado. O pessoal se sentiu ofendido, porque ela é uma figura importante para os paliativistas, tá? Então eu não acho que seja parecido, embora seja. E essa senhora, nos seus primórdios dos pensamentos na década de 70, já dizia: olha, cuidar da dor, cuidar do sofrimento, amados, é cuidar do bem-estar físico, é cuidar do bem-estar psicológico, é cuidar do bem-estar social. Então, desculpem as assistentes sociais com as quais eu ainda não havia falado, mas estão aqui vocês. E, por fim, o sofrimento espiritual, da incerteza, da perda de esperança, dos sofrimentos religiosos. E para as enfermeiras de plantão, este livro é um livro que fala muito sobre isso. Eu não sei se ele é traduzido em português ainda, mas é A Natureza dos Sofrimentos e os Objetivos da Enfermagem, da Beth Farrell, onde ela descreve muito claramente quais são esses elementos de cuidado dentro da jornada do paciente oncológico e particularmente no spiritual well-being. Vamos em frente. O passador de slides cansou de mim. Gustavão, se você puder passar para mim o próximo. Ótimo. E, de certa maneira, a espiritualidade, ela atua por meio de feedbacks positivos e de mudanças de comportamento que levam os nossos pacientes a mudanças psicossociais, mudanças, inclusive, psiconeurológicas, que podem afetar a percepção da dor, que podem afetar a maneira como esse indivíduo se percebe doente. Para além disso, a espiritualidade, ela atua como um elemento importante no processo de significação, no processo de enfrentamento interior das adversidades da vida. Esse é um paper, é uma publicação nossa do ano passado, a maior revisão sistemática em câncer de próstata e espiritualidade já publicada, aonde nós encontramos como dados de que a espiritualidade ela afeta desfechos em saúde por meio de melhores resultados nos sobreviventes, por meio de homens que se cuidam mais, por meio de um melhor lidamento com prognósticos e por uma melhora no tratamento de depressão, ansiedade, medo, fazendo com que o suporte espiritual seja um elemento fundamental de cuidados. Então, nós precisamos estar convencidos disso para que a gente consiga criar uma cultura, para que a gente consiga criar uma jornada onde o paciente, ao chegar na nossa porta, encontre um espaço de hospitalidade e um espaço onde ele sinta a sua biografia sendo absorvida pelo hospital. Que a gente sinta que a gente consiga oferecer aos pacientes um cuidado biográfico. Porque só o cuidado biográfico pode explicar isso aqui. Isso daqui é muito comum no consultório. Por que comigo? Não é verdade? O camarada chega lá, doutor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou tendo essa doença? E me assombra, muitas vezes, que colegas do lado de cá começam a dar essa resposta. Ah, é porque o senhor fumou. Ah, é porque o senhor trabalhou em Chernobyl. Ah, é porque o senhor come salame 4 vezes por semana. Ah, é porque o senhor apanha da mulher. Quer dizer, o cara dá uma resposta para um negócio desse. E aí você fala assim, não, mas a minha avó fumou 72 anos, ela fumou até a cadeira lá, a mesa, acabou o cigarro, ela fumou a perna da mesa, virou um tripé a mesa, ela fumou a perna. E a velha morreu com 100 anos. Quando, na verdade, não é essa a resposta. Quando nós somos afetados por qualquer doença muito grave, a resposta, por que comigo, está relacionada à justiça divina, está relacionada à transcendência do ser, da jornada. Quer dizer, por que isso faz parte da minha biografia? A resposta não está no plano material da causa e consequência. A resposta está no plano da transcendência do outro. A resposta está na subjetividade do outro.
Então, nesse sentido, quando a doença e o sofrimento nos trazem a demanda pelo sentido, é a espiritualidade que trará significação e propósito. A espiritualidade nas suas diversas manifestações. Quando eu estou falando de espiritualidade, aqui a gente não tem tempo para elaborar isso com mais detalhes, mas a espiritualidade em todas as suas manifestações, sejam elas religiosas ou não. Então, às vezes, a espiritualidade do indivíduo se manifesta no reavivamento das suas relações familiares, no dar e no receber perdão, na busca do propósito, na busca do sentido, na reconciliação, na busca da manutenção do seu legado. Em alguns outros pacientes, se dá, de fato, em reavivamento religioso mesmo. O camarada busca uma conexão maior com Deus, busca suas raízes religiosas no passado, né? Mas eu quero que nós entendamos que a espiritualidade tem que ocupar em nosso meio um espaço que torna ela um elemento de cuidado e um elemento de transformação. Então, quando eu pego questões psicológicas e espirituais e eu trabalho, tem estudos mostrando que temas como raiva, perdão e compaixão vêm à tona, e lidando com eles, eu tenho melhor qualidade de vida. Eu me recordo uma vez, uma senhora, durante um tempo na Beneficência Portuguesa, a gente teve uma experiência muito positiva, chamado Laboratório de Espiritualidade e Saúde, onde a gente recebia pacientes para consultas longas de 1h30, onde a gente se dedicava exclusivamente a cuidado espiritual. Então, os atendimentos eram feitos por mim, duas psicólogas e um antropólogo. E nós tínhamos longas conversas sobre o tema da espiritualidade. E nem sempre esse tema vinha de uma maneira limpa, de uma maneira cristalina. Às vezes ele vinha misturado com uma série de outras questões que não são propriamente espirituais, mas que tangem a interioridade. E eu me lembro de uma senhora de 75 anos com câncer de mama grave, e ela veio nos dizer assim: em 75 anos eu acho que eu passei a vida e eu não amei ninguém como se deve. Isso é uma ferida muito funda. Vocês concordam comigo ou não? Os psicólogos, terapeutas aqui, é uma ferida muito funda. Alguém que chega para você aos 75 anos de idade, depois de uma bela carreira, uma bela jornada, criados 2 filhos, 3 netos, e fala um negócio desse. Ali tem uma ferida a ser curada, ali tem um elemento que precisa de atenção, precisa de alguma forma ser acessado. Agora, será que nós, profissionais de saúde, acessamos isto? A minha impressão é que não. Eu acho que a gente não acessa sistematicamente a demanda espiritual dos nossos pacientes. Acho que hoje a gente acessa de uma maneira muito indireta uma demanda religiosa espontânea. Então, o cara, eu quero um padre, eu quero um pastor, eu quero um auxílio religioso. Acho que a gente faz isso, mais ou menos, inclusive. Acho que a gente não faz isso bem, inclusive. Mas nós, enquanto instituição, e aqui é uma autocrítica a várias instituições que eu passei, nós não buscamos estar à disposição dos nossos pacientes para lidar ou ajudá-los nos seus temas de espiritualidade. E uma das ferramentas para se fazer isso é a anamnese espiritual. Um conjunto de questionamentos voltados para a fé do indivíduo, para a espiritualidade do indivíduo, na qual eu tento conhecer melhor a sua religiosidade. Porque, muitas vezes, a religiosidade que a gente acessa é a do IBGE. É aquela que o camarada preenche lá na folha. O senhor é católico? Sou. Aí ele olha para a esposa, né? Os homens geralmente olham para a esposa. Eu sou? Ela, fala que é. Né? Com medo de que se não falar que não é, eu vou brigar, vou dizer alguma coisa. Fala que é, fala que é. Né? Quando, na verdade, não me interessa, em termos objetivos, se é ou não, mas eu quero saber de que maneira eu posso estar à tua disposição da sua religiosidade, da sua espiritualidade, seja ela qual for. Né? E essas anamneses espirituais, elas deveriam fazer parte do atendimento médico, elas deveriam fazer parte do acompanhamento multiprofissional, e elas não deveriam ser restritas aos momentos de crise. Então, quando o camarada está diante de uma situação grave, está diante de uma situação aguda, eu faço uma abordagem com temática espiritual. Aí vai mal, né? Você chega lá para o camarada, olha, o senhor está com uma pneumonia braba. O senhor acredita em Deus? Quer dizer, eu fico desconfiado desse médico aí, né? O cara vem me perguntar um negócio desse. Certo? Tem até um estudo interessante, é um estudo idiota, mas é um estudo interessante.
na qual os americanos, sempre eles, tentaram fazer um estudo pegando pacientes pré-cirurgia cardíaca. Aí metade do grupo ia para a cirurgia cardíaca sem o padre, e a outra metade, antes de ir para a cirurgia cardíaca, recebia a visita de um padre ou de um reverendo lá, de alguém da comunidade. Tá? E o resultado desse estudo foi que os caras que receberam a visita dos religiosos foram pior. Então, assim, tinha alguma coisa errada com esses padres, com esses pastores, não sei o que aconteceu, né? E os autores do trabalho ficaram abarbacados, porque eles não tinham, não conseguiam explicar, né? Será que foi a ansiedade do líder religioso chegar lá sem ter sido chamado? Foi a abordagem, né? Então, a abordagem no momento de crise, exclusivamente, ela não é bem-vinda. E sempre que a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente tem que buscar espaços de silêncio, espaços de privacidade e espaços de proximidade. Porque os temas são temas que muitas vezes estão relacionados à vida profunda das pessoas, ao que elas acreditam, à maneira como elas acham que vão ser recompensadas ou punidas no pós-vida, né? Então, esses são alguns elementos de como fazer a espiritualidade. E quem é que pode fazer anamnese espiritual? Qualquer membro da equipe multidisciplinar devidamente treinado e delegado para essa função. Então, isso pode ser feito pelo enfermeiro, pode ser feito pelo nutricionista, pode ser feito pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo próprio time da psicologia, né? Nós tivemos uma experiência muito fortuita no São Camilo, quando nós treinamos o time de enfermagem da oncologia, da internação da oncologia. Então, todo paciente chegava na internação, além de todas aquelas escalas, a gente aplicava uma anamnese espiritual mínima. E isso era discutido nos boards dos pacientes internados. Então, isso trazia informações para o time de cuidados paliativos, para o time da oncologia, de roteiro de cuidados. Né? E você tinha pacientes que tinham mais demanda espiritual, outros que não tinham. E você conseguia filtrar e atender isso. Até o capelão do hospital agradeceu. Porque ao invés dele visitar todo mundo inadvertidamente e ver gente que não tinha demanda do cuidado dele, ele conseguia gastar mais tempo, porque é um homem só para 400 pessoas. Ele conseguia gastar mais tempo no cuidado daqueles pacientes que mais precisavam dele. Né? Então, explicar o porquê está sendo feita a anamnese, explicar que ela é parte do cuidado e escolher algum modelo de anamnese. Então, aqui é o modelo, o Spirit, que é um modelo americano, né? E outros, como o Hope e o questionário FICA, que é um questionário mais presente, publicado pela Cristina Puhalski, no qual você pergunta sobre a fé e crenças, você pergunta ao paciente, o senhor se considera uma pessoa religiosa? Qual é a importância deste tema da sua fé e na sua crença na sua vida, particularmente nesse momento? O senhor é parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Ela lhe auxilia e lhe suporta de alguma forma? E como é que eu poderia lhe ajudar nesse assunto? Então, essas são 4 simples perguntas que, dentro do questionário FICA, nos facilitam e nos dão acesso a informações preciosas. Esse é um questionário preenchido por mim no Instituto do Câncer, na época de Pedro Álvares Cabral, aonde a gente tem lá, o paciente era um paciente kardecista, mas que atualmente frequentava a igreja evangélica do filho, porque ele tinha ido morar com o filho quando ele adoeceu. Ele acreditava que o assunto da espiritualidade estava em aumento depois que ele começou, depois que ele adoeceu. Ele não tinha uma comunidade religiosa ativa, estável, mas ele também não queria falar muito sobre esse assunto no momento da anamnese. Então, sem demandas ativas no momento. Isso fica documentado no prontuário e isso permite para os vários times de cuidado acessar esse tema. Aqui é um outro questionário que a gente aplicou na época da beneficência portuguesa. Tá aqui estão os exames de sangue, a gente continua checando, né? A gente não vira capelão, a gente ajuda o capelão. Né? Então, aqui estão presentes outra forma de escrever, se vê, são comentários muito breves. Então, fé cristã protestante, presbiteriana, né? Importante fonte de resiliência e sentido, uma comunidade religiosa presente, paciente recebe suporte regular pelo seu pastor e aceita falar sobre o tema. Está aqui documentado. Então, esse é um passo inicial desse processo de acessar. Mas, para além
dessas perguntas óbvias e claras da anamnese espiritual, eu também estou atento ao ambiente do meu paciente, aos símbolos que compõem a sua percepção religiosa, à disposição dos objetos, né? Então, por exemplo, aqui um paciente com um escapulário ancestral da família pendurado num soro aqui. Eu fotografei antes que a CCH tirasse, né? Mas esse daqui era um elemento importante. Parece que toda vez que alguém da família adoecia, esse negócio vai para o leito, né? Então deve ter pseudomonas de todos os tipos, coleções de Acinetobacter e tudo mais, né? Que certamente não deve ser um negócio fácil de limpar. Mas, a despeito disso, acreditava-se que ele, aqui ao lado do soro, trazia ou traz ao soro um elemento de cuidado a mais. Óbvio, se está presente ali livros ou objetos da fé, né? Esse foi um paciente que a gente cuidou na Beneficência Portuguesa também, que compôs ali do lado da sua mesa de canto, compôs um espaço sagrado para ele, onde estão os elementos importantes daquela jornada. Então, os elementos religiosos, aqui marcadamente cristãos, e aqui uma cartinha do filho, né? Pai, faça uma ótima viagem e tudo vai ficar bem. E esse versículo da Bíblia que o filho escreveu para ele era o que fazia ele seguir em frente durante todo o processo terapêutico, né? Essa história é uma história importante. Vou gastar uns 5 minutos para contar essa história. Essa história aconteceu com um residente que nos contou e nos fotografou, nos deu essas fotos. Essa senhora era uma senhora internada em um hospital de São Paulo e ela tinha uma especial devoção por essa medalha religiosa de matriz católica, que é a famosa medalha milagrosa, né? Então, ela distribuía essa medalha. Ela internou no hospital, tinha um câncer de ovário, e ela distribuía para todo mundo essa medalha, inadvertidamente. Então, não importa qual era a religião da pessoa que entrava, ela falava, Deus te acompanha, e dava a medalhinha para essa mulher. Bom, um belo dia essa mulher vai tomar banho, pega lá seu aventalzinho no plástico, tá certo? Vai tomar banho, toma seu banho, abre o avental e vai colocar o avental. Na hora que essa mulher vai colocar o avental, no avental que ela pôs, tinha uma medalhinha milagrosa lá, que, olha, pela foto dá para vocês imaginar que foi lavada na lavanderia, né? Porque ela está toda oxidada, manchou, tudo mais aqui e tal. Então, para aquela senhora, aquilo foi um milagre. Quer dizer, no avental dela, no quarto dela, no hospital dela, de 1 milhão de distribuições de aventais, naquele quarto aparece um avental que não foi lavado adequadamente e que alguém esqueceu uma medalhinha milagrosa, né? Então, desnecessário dizer que isso serviu para ela de um grande motriz espiritual e que o hospital perdeu um avental, né? Desnecessário dizer isso. Muito bom. Curativos relacionados a curas espirituais, essa foi uma paciente que a gente viu no pós-operatório muito tardio, né? E ela veio com esse curativo aqui, que na verdade era um curativo de um procedimento espiritual que ela havia feito, né? Eu fiquei com medo de ter sido algum enfermeiro, porque o curativo é horrível, né? Então eu ia falar, alguém do hospital que fez esse curativo horroroso na senhora? Não, doutor, eu fiz em outro lugar, tá? Foi cirurgia espiritual, tudo bem, ótimo. Então tá muito bom. Então, a anamnese e o exame físico, o cuidado com os detalhes, nos permite acessar as demandas dos nossos pacientes e, idealmente, a gente deveria ter espaços para discussão desses dados, inclusive com gente especializada. Aqui é uma experiência que a gente teve com meu querido amigo Padre Romano, onde a gente tinha uma reunião com os psicólogos, com as pessoas interessadas no hospital, e a gente discutia casos e situações particulares de necessidade espiritual. E os sofrimentos espirituais, os diagnósticos de sofrimentos espirituais, a gente não tem tempo para esmiuçar todos eles, mas eu pelo menos listei para vocês, né? Culpa, desesperança, preocupação sobre pós-vida, conflitos de interesse, perda de fé, afastamento da comunidade, proselitismo, quer dizer, todos esses são motivos de sofrimento espiritual profundo e que às vezes precisam ser acessados e ser cuidados. E se manifestam por meio de várias frases, por exemplo, não mereço morrer sem dor. Eu não quero analgésico, porque a dor, para mim, é um elemento de purgação. Quer dizer, eu quero purgar os meus pecados, os meus crimes, por meio dessa dor. Pode imaginar o quanto é difícil você lidar com uma situação como essa. Ou, por exemplo, eu não, desde que eu mudei para o hospice ou para o hospital, eu não pude mais ir à igreja, à minha comunidade,
ao meu núcleo de pessoas, né? Tem uma história interessante, nessa época que a gente fez assistência espiritual prática, nós fomos visitar um pastor internado, um senhor com um tumor de vias biliares muito grave, estava falecendo, infelizmente. E foi muito interessante, porque a gente falou, o que a gente vai acrescentar para um pastor, né? Assim, teoricamente, é um senhor que deveria ter na sua interioridade um conjunto de elementos de autocuidado suficiente para passar por isso. E foi muito bonito, porque nós conversamos longamente, quase 2 horas de conversa sobre a jornada dele e tudo mais, tá? E foi muito bonito, porque o que ele mais sentia falta no hospital era o exercício do pastoreio. Quer dizer, ele sentia-se privado de cuidar dos outros, de fazer a oração pelo outro, de abençoar as pessoas, de presidir o culto. E foi muito emocionante, porque no final, nós estávamos em mais ou menos 3, estávamos em 3, e aí a gente pediu que ele fizesse sobre nós uma oração, né? E aí sim ele se emocionou muito, porque aquilo era para ele um retorno ao exercício daquilo que foi a vida dele, abençoar e cuidar das pessoas. Então, frases como não estou certo se Deus está realmente comigo, e por aí vai. A gente não tem tempo para lidar com todos, mas apenas mostrar esses diagnósticos e mostrar que eles existem. Agora, Felipe, o que eu posso fazer? O que nós, profissionais de saúde, podemos fazer? Claro, nesses 5 minutos não há espaço para desenvolver isso, mas como é que eu posso cuidar da espiritualidade na saúde? Bom, os guidelines, como por exemplo o NCCN, colocam lá um monte de sugestões que eles dão para a gente em relação ao que fazer, mas ninguém sabe muito bem o que fazer na prática. Eu divido a assistência espiritual dentro do ambiente de cuidados hospitalares em 3 níveis. O primeiro é o primário, que é uma cultura institucional, uma acolhida passiva das demandas e serviços religiosos voluntários não integrados. Esse é o básico. Quer dizer, você acolher a demanda do paciente e atendê-la. Então, eu quero ver um pastor, eu quero me confessar, eu quero a comunhão, eu quero receber um passe, eu quero que alguém venha fazer, sei lá, água fluidificada para mim. Quer dizer, eu quero uma assistência espiritual religiosa voluntária. Mas perceba que nesse nível primário, eu estou falando de uma assistência espiritual que ela não é integrada ao cuidado, ela vem de fora, ela só frequenta o hospital. Há uma série de pequenos, grandes problemas relacionados a isso. O ideal é que esse cuidador, o ideal é que esse profissional, ele fosse integrado ao time, de alguma forma. Mas esse é um grande desafio para hospitais, particularmente hospitais laicos. Então, o que a gente pode fazer enquanto isso não acontece? Uma escuta ativa e empática. Então, quando o tema vem à tona, eu guardo 5, 10 minutos do meu tempo e me disponho a ouvir sobre esse assunto, mesmo que eu esteja com pressa, mesmo que eu tenha muita coisa para fazer. Eu posso até sinalizar que o meu tempo é curto. Olha, dona Maria, eu gosto que a senhora fale desse assunto, mas eu só tenho 5 minutos. Mas os 5 minutos que eu tenho, eu vou dar para a senhora. Então, essa escuta ativa e empática, a valorização das práticas espirituais religiosas. Então, eu entro num quarto, por exemplo, o paciente está rezando um terço com seus familiares, né? Será que eu preciso entrar agora nesse momento? Porque uma vez você entrou e começou a jogar suas coisas, o cara vai parar o que ele está fazendo, porque ele sabe que o que você está fazendo também é importante. Né? Mas eu entrei, eu volto daqui a 5 minutos, termine o que vocês estão fazendo. Tá? Porque aquele é um momento também de muita importância. Né? Facilitar acesso à religiosidade, aos ritos próprios da religião do paciente, ter um espaço ecumênico ou interreligioso, mas um espaço de sagrado e de silêncio que seja disponível para as pessoas. Né? Então, isso é um desafio de engenharia, de arquitetura hospitalar. Não é um desafio só do 9, é de outros hospitais. Eu tenho uma história interessante sobre a Capela do 9. Quando eu mudei para cá, quando eu vim para cá no começo, eu a frequentava, mas depois eu comecei a ver que eu atrapalhava as pessoas. Porque como ela é um ambiente silencioso e relativamente isolado, as pessoas vão dormir lá na hora do almoço. Então o camarada faz a hora de almoço. É verdade, quase sempre tem alguém dormindo. E aí eu comecei a ver que eu ia atrapalhar as pessoas. Então, como aquele é um espaço, eu acabei frequentando menos, né? Mas deveria ser um espaço onde a gente pudesse dar caminhos para as pessoas encontrarem
um espaço de silêncio para desabafarem, para estarem diante do sagrado, para estarem ali num momento de maior intimidade espiritual. Então, o nível secundário de assistência espiritual é um nível onde eu faço anamnese espiritual, eu faço diagnóstico ativo, eu treino a equipe para abordagem sistemática e eu tenho iniciativas institucionais de fomento à interface espiritualidade e saúde. Acho que nós, no nosso serviço, ainda não estamos aqui. Nós estamos aqui no nível primário de assistência, nós não temos nosso nível secundário de assistência, que inclui, como eu disse, anamnese, inclui encaminhamento precoce para o time multiprofissional, espaços de oração, de meditação, de contemplação, de música, né? Muitos tiveram aí no ano passado, quem estava lá no centro de oncologia, a gente teve uma paciente nossa que veio fazer uma cantata de Natal com os membros da sua comunidade religiosa, todo mundo chorou, deu uma desidratada lá, não foi? Todo mundo perdeu uns 30, 40 ml de lágrima lá. Porque aquilo encanta, aquilo emociona, aquilo toca a nossa interioridade e nos modifica. E, por fim, o nível terciário, que é onde eu tenho um capelão ou um spiritual care provider grudado no centro médico assistencial. Quer dizer, ele é parte da nossa equipe, ele é alguém que vê o caso conosco e nos ajuda a lidar com situações complexas. E, às vezes, o spiritual care provider, ele nos ajuda a lidar, inclusive, com elementos religiosos que vêm de fora. Vou contar uma história para vocês. Eu lembro uma vez um caso grave, difícil, na UTI de um outro hospital, aonde um paciente, certamente com um prognóstico muito reservado, tinha uma família muito difícil de lidar com a ideia de que ele ia morrer. Bom, tiveram a grande ideia de chamar um líder religioso para apaziguar a situação. Então, chamaram lá um líder religioso de uma comunidade cristã, que a pessoa frequentava, e não prepararam o cara. Então, o camarada chegou muito bem vestido, muito educado, apertou as mãos lá do pessoal da UTI, como é que vocês estão? Deus abençoe, onde é o leito e tal. Bom, ele chegou lá e começou a oração dele de libertação do cara. Ele vai melhorar em nome de Jesus, em nome de Deus. Deus vai tirar ele, Deus vai libertar ele, Deus vai não sei o que, mas lá. Quando o cara saiu, a família estava 1000 vezes pior, porque ela estava alimentada agora por uma esperança miraculosa, mágica, de uma intervenção divina nas próximas horas. Pô, esse cara morreu 24 horas depois. Certo? Mas de quem foi a culpa? Foi do pastor que foi lá, veio lá fazer o trabalho dele? Não. O pastor não sabe que 20 ml hora de dobutamina é muito. Ele não sabe que nora dobrada é ruim. Ele não sabe que PIP de 15, FO2 de 100 é ruim. Ele não sabe. Ele chegou lá, viu um fiel da comunidade dele precisando de oração e ele fez o trabalho dele. Agora, se alguém chega, pastor, é um caso assim, assado, já tentamos todos o possível, mas não está indo bem, acho que ele está morrendo. A gente queria que o senhor nos ajudasse a tranquilizar a família. Mudou o trabalho do homem, sim ou não? Então, essa integração com a assistência espiritual, ela é fundamental. É a única forma que a gente tem de oferecer um trabalho terciário de qualidade. E aqui eu estou mostrando um exemplo de sucesso na realidade brasileira, algo que a gente conseguiu fazer por um tempo em outro hospital. E aqui é um lugar, é um hospital que eu visitei, que é o Tom Baker Cancer Center, em Alberta, no Canadá. E aqui a Tereza, que me recebeu muito gentilmente lá nos dias que eu fiquei com ela, e ela é uma spiritual care provider. Então, ela não é pastora, capelã, nada disso. Ela é uma spiritual care provider. Ela frequenta os leitos hospitalares como alguém que aplica uma anamnese espiritual, como alguém que faz parte da equipe, ajuda a psicologia e ajuda os padres e pastores. Então, quando o pastor vai ao hospital, e muitos vão, muitos padres, reverendos vão ao hospital, primeiro encontram ela. E aí ela, oi, o senhor veio ver o fulano de tal, padre, olha, ele é isso, ele é católico, tal, ele quer que o senhor faça isso. O padre, opa, graça, vai lá, faz o trabalho dele e pica a mula, certo? E ela fica ali, cuidando, né? Então, só quis mostrar que isso existe. Isso existe. Faz alguns anos isso daqui, acho que uns 6 anos, 8 anos atrás, mas isso existe, é feito, não é só loucura da minha cabeça. Enfim, encerrou-se, né? É o que eu tinha a dizer. Estão aí os presentes. Dá para fazer tudo isso. Precisa de vontade, precisa de cultura, precisa de trabalho, precisa ter gente envolvida com isso, disposto a gastar o seu tempo com isso. Tá?
Esse eu trouxe duas cópias aqui para a gente presentear vocês, né? Para a gente sortear. Eu gostaria de ter mais, mas eu não tenho. Ótimo, obrigado. Então a gente tem duas cópias aqui desse livro. Gostaria de trazer para todos, mas com o salário do oncologista não dá para comprar tantos assim. Aí as editoras no Brasil, elas nos dão uma pequena parte quando a gente publica, mas é um livro bem bacana, não é muito caro não, e eu não vou ficar milionário com isso. Então, quem tiver interesse, tem no Amazon e tudo mais, tá? É um livro onde a gente reuniu alguns pensamentos sobre o papel da espiritualidade na oncologia, para além do tratado, que o Dr. Carlos gentilmente mostrou também, é uma obra maior, para quem quiser um nível de aprofundamento maior ainda. E lá no sexto andar da oncologia, a gente tem o livro que a gente escreveu e desenvolveu para os nossos pacientes. É isso, pessoal. Então, aqui está o meu e-mail, mas também é fácil me encontrar pelos corredores, estou sempre por aí. E eu passo a palavra para o Dr. Carlos aí para os comentários finais. Sabe que na minha religião a pessoa, o pai tem, ele tem algumas missões a cumprir, né? Ele tem que ensinar o filho a nadar, ele tem que plantar uma árvore, ele tem que escrever um livro e ele tem que arrumar uma esposa ou um marido para o filho dele. Sim. Tá? São 4 mandamentos, não dá para escapar disso. Você está indo bem, cara. Você está indo bem. Difícil vai ser achar a esposa para os filhos agora, viu? Muito bom. Então, eu comentei que a gente tinha 1 hora, mas acho que a gente pode ficar um pouquinho para falar um pouquinho mais. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de perguntar. Não? Não? Eu tenho Oi, uma doutor que Carlos. Opa, eu estou esquecendo que Isso tem. aqui Desculpem, a gente tem um grupo lá online. Quem é que está falando? Quem é que é a está se mostrando? Cíntia. É a Cíntia. Cíntia. Pois Eu não, quero Cíntia. parabenizar vocês, né? Eu acho que é um tema que especialmente, eu me interesso muito. Eu acho que é um grande pilar. E aí, felizmente, nos últimos anos, as sociedades trouxeram a espiritualidade como um pilar mesmo de tratamento, né? Então, isso deixou de ser algo muito místico, né, dentro de cada um e passou a ser realmente algo que a gente tem que olhar. E aí eu quero só compartilhar um pouquinho. Do ponto de vista institucional, eu acho que isso não é uma peculiaridade do nosso hospital, eu acho que dentro da medicina e até da formação médica, eu acho que carece muito esses valores espirituais, até mesmo de como a gente, como profissional, vai abordar isso. E aí, curiosamente, eu fui fazer uma visita num paciente que ele era um rabino, e eu passei, assim, uma situação muito... foi muito desconfortável e, ao mesmo tempo, depois eu fui estudar e entendi, mas naquele momento eu entrei no quarto, cumprimentei, estendi a mão, e aí a esposa atravessou, assim, na minha frente e falou, doutora, aí ela me puxou dali e minha mão ficou meio perdida e eu não sabia onde botar a mão e eu fui emendando a conversa e segui adiante. E aí, no final, a gente fez ali a consulta e no final eu pedi para que ela anotasse o meu telefone, caso precisasse de alguma coisa, enfim. Ela falou, doutora, você pode escrever por mim? Eu não posso escrever. E aí era uma família judaica, né? E aí eu falei, nossa, assim, não entendi muito das coisas. E depois eu fui dividir com um mestre que foi um grande mestre que também é religioso e ele é da religião judaica. E ele foi me explicar, né, os preceitos e tudo. E aí eu fui estudar um pouco mais. E eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente deveria ser mais preparado para esses respeitos de valores, né? Entender por que que o rabino não me deu a mão, né? Enfim, naquela ocasião não me cumprimentou, eles não foram em hora nenhuma mal educados ou desrespeitosos, mas eu acabei fazendo um ato que eu
parece uma gentileza, mas que, na verdade, deixei uma situação um pouco desconfortável, né? E aí, na hora da morte, né, quando depois que o paciente falece, tem alguns rituais, alguns dispositivos que a gente precisa respeitar. Então, são coisas que eu tive que ativamente buscar. E se a gente, enquanto aí, eu já estou querendo puxar a sardinha para a gente fazer um documento institucional, um documento de formação institucional com as principais religiões, de modo que a gente pudesse dar o mínimo de formação, né? O que é uma comida kasher, né? O que isso significa para eles. Enfim, eu acho que isso é algo que deveria fazer parte dos nossos treinamentos enquanto profissionais de saúde. Cintia, eu acho que é importante o que você está falando. Faz alguns anos atrás, a gente tentou trazer um grupo de capelania para o hospital, né? O Felipe acho que lembra. A Eleni Vassão, ela, que é uma capelã importante, tem um trabalho importante aqui no Brasil de formação de capelãos, e a gente fez uma tentativa de trazer, uma proposta de trazer alguns capelãos, porque é uma falha do 9 de julho. A gente não tem esse serviço, né? E eu coloco isso junto com o comentário que a Cíntia fez, porque eu acho que isso é uma atenção importante. Eu tenho uma pergunta para você, que é assim, para mim como médico, uma das coisas que mais me apavora nesse campo da espiritualidade, quando eu estou com um paciente que está em processo de morte, né? Quando eu me deparo com um paciente completamente despreparado para aquilo que ele está vivendo e muitas vezes devo ter vivido isso enfim, umas 5 vezes no máximo na minha vida, mas foi muito marcante para mim. Com uma experiência de verdadeiro pânico diante da chegada do fim da sua existência, da morte. E aí um pouco do que você conversa com uma ou outra pessoa que passa por isso, você de fato está diante de cenários assim pavorosos, né? De alguém que vai falecer, que vai terminar tudo e não consegue vislumbrar nada depois, né? Um vazio existencial. Em geral, são pessoas que sofreram isso durante todo o adoecimento, né? Uma falta de, assim, um vazio existencial gigantesco. Eu não conheço um termo melhor do que isso. Você acha que tem papel para eu esqueci o nome da pessoa que faz, que você falou? O Capelão, o capelão, o provedor, espiritual. num cenário desse, ou a gente está diante de uma emergência médica que merece um psiquiatra? Essa é uma excelente pergunta, doutor Carlos. É, acho que o principal ponto, quando a gente pensa em cuidado espiritual, é a gente pensar a limitação do cuidado espiritual. Quer dizer, o cuidado espiritual do profissional de saúde, ele é um cuidado espiritual também limitado, né? Então, existem vários graus de circunstâncias onde a gente consegue atuar, onde a gente consegue ajudar, e inclusive há necessidade, muitas vezes, de mão de obra especializada. Você tem que trazer lá um camarada que faça parte daquele universo espiritual do indivíduo para, de alguma maneira... Eu acho que o profissional de saúde, particularmente o médico nesse cenário, eu acho que ele tem que ser um grande arquiteto do cuidado. Então, acho que ele não necessariamente é quem vai providenciar a solução daquela situação, mas ele tem que ser o arquiteto e aquilo tem que estar na rota de voo. Então, como é que eu vou ajudar esse cara? Será que ele precisa de, eventualmente, talvez até ser medicado, mas será que ele precisa de alguém do núcleo espiritual, do núcleo familiar? Será que existe alguém que possa dar esse apoio nesse momento? Será que alguém que consiga mitigar um pouco essa depressão espiritual, esse espaço interior, né? Então, são situações extremadas, eu já vivenciei, e ouso dizer que nós viveremos mais, porque nós não gastamos o tempo necessário para alimentarmos a nossa vida espiritual, para nós cultivarmos o nosso campo sagrado, o nosso solo sagrado. Então, a gente viu uma foto da doutora O'Brien, que é aquela foto Por que comigo, né? Ela era um médico oncologista e ela teve um câncer de mama grave.
acho que talvez um exercício espiritual que a gente possa fazer é e quando for comigo? E quando for comigo? Quer dizer, eu estou preparado para lidar com isso? Acho que ninguém está completamente preparado, mas eu estou me preparando, eu tenho um caminho espiritual interno, eu tenho uma vida espiritual, uma jornada de cuidados espirituais comigo mesmo, que me permitam enfrentar um negócio desse, caso ele apareça, né? Então, eu não estou falando só da nossa doença, mas o adoecimento de um filho, por exemplo, ou a perda de alguém muito importante no âmbito familiar. Então, cultivar, eu acho que essa é a chave desse problema, Dr. Carlos. Nós, como profissionais de saúde, temos uma responsabilidade de termos a nossa vida interior espiritual cultivada, cuidada, alimentada, porque nós temos uma oportunidade única, que muita gente não tem, que é de nos tornarmos sábios a partir da experiência do sofrimento do outro. Isso não é para todo mundo, isso é um privilégio, isso é uma honra da nossa profissão. Nós estamos juntos com as pessoas na jornada mais difícil da vida delas. E nós temos que ser como um Sherpa. Vocês sabem o que é um Sherpa, não? É aqueles camaradas que sobem o Everest. Tem um camarada que conhece a montanha. E aí ele não leva o doente. Ele não leva você. Fala que eu subi o Everest. Ele não leva você, mas ele leva suas coisas. Ele ajuda você a carregar a mala. Ele ajuda você a carregar a bagagem, né? E nós, como Sherpas, a gente tem que conhecer a montanha. Então, a gente também tem que se cuidar, né, para que a gente possa fazer essa subida e essa volta muitas e muitas vezes, e para que quando chega a nossa hora de subir, não seja uma grande surpresa. E que a gente, com a mesma sabedoria que ajudou tanta gente a subir e descer a montanha, também suba com altivez quando for a nossa vez. Muito bom. Tem um ditado antigo, mais ou menos uns 3.000 anos, que diz que o melhor, eu vou falar o melhor médico, mas o melhor profissional de saúde é aquele que vai com o paciente para o inferno. A gente só tem que lembrar que tem que voltar, né? A gente volta. Alguém quer fazer algum outro comentário? A gente já está encerrando para a parte terrestre da nossa conversa, que é um lanchinho. É Você dá de isso. parabéns, porque você iniciou, eu acho, né, Denise? Acho que graças a... O Felipe iniciou, finalmente a gente tem um lanche clínico e não mais um jejum clínico, que é o que acontecia aqui. Eu vou, só antes de despedir vocês, a gente vai sortear esses dois exemplares aqui. Deixa eu ver aqui. 2651. 2651. Opa! Faça boa leitura. Temos uma pergunta aqui, Felipe. Ah, por favor, por favor. Bem, Felipe, parabéns, Marcelo, aqui da Oncogineco. Linda apresentação. Só da parte prática, assim, uma das dificuldades como cirurgião que eu tenho muito grandes é com as testemunhas de Jeová, eu imagino que vocês também tenham. E é muito difícil a gente exercer o que a gente considera correto, né? Sem passar por cima aí do que eles colocam para a gente. Você tem alguma sugestão de como lidar com essa questão de transfusão, né? Eu acho que aqui tem dois elementos. Acho que primeiro o elemento jurídico, que esse ano passado, o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, pacificou. Então, é assim, o paciente tem direito a morrer de anemia. Então, ele pode decidir que ele quer morrer anêmico. Então, eu não quero e nós nos tornamos mais respaldados em aceitarmos esse elemento da bioética, da autonomia do indivíduo, né? E também nos tornamos respaldados em não nos expor diante de uma situação que a gente considera assim, não praticável na ausência da possibilidade de transplante, de transfusão, né? Então, acho que essa questão jurídica, o STF pacificou muito ano passado, ajudou todos nós, eu acho. Hospitais, jurídicos, médicos e tudo mais. Mas eu acho que o grande desafio, Marcelo, é o esforço empático de entender o seguinte: para o camarada que não quer receber sangue para ele significa a perdição da alma. Então, assim, como nós projetamos o nosso valor supremo na vida, nós não conseguimos ver que na cabeça do crente, do fiel, a vida não é o valor supremo. É uma diferença disso. Claro, nós somos treinados para salvar a vida, mas na cabeça do fiel, do crente, a vida não é um valor supremo. Porque
Não adianta nada ter vivido isso se eu não conquistar o céu. Não adianta nada eu ter vivido isso se eu não conquistar a salvação. Né? Isso é muito frequente. Por exemplo, você pegar a história do cristianismo, propriamente dito, o judaísmo não vai ser diferente, você tem a figura dos mártires, né? Que é aquele cara lá que falava, nega sua fé, nega sua fé. Não, não nego, não nego. E o cara era só o cara negar. Só que ele não negava e era assassinado, morto, brutalizado, enfim, aquelas coisas todas horríveis. Por quê? Porque o camarada colocava o valor maior dele para além da vida daqui. Né? Então, acho que o grande desafio é o esforço empático nosso de falarmos, olha, para este camarada, é a jornada dele, é a vida dele, e ele decidiu que não vai fazer isso por questões religiosas, e está tudo bem. Tem um detalhe em relação aos testemunhos de Jeová, que uma vez eu aprendi com pacientes, né? De acordo com a seita dos testemunhos de Jeová, se é que eu posso descrever assim, a alma entra pelo sangue. Né? Então, para os judeus, por exemplo, a alma entra pela boca. Então, eu não posso comer um alimento que me é proibido por lei divina, porque eu adquiro a alma desse ser que eu como. O testemunho de Jeová, ele recebe a alma do doador do sangue. Se é um sangue, se é plaqueta, por exemplo, que são vários doadores, você imagina o drama de alguém que, a partir daquele momento, recebeu várias almas. Né? Para mim é muito... Eu concordo 150% com o que o Felipe falou, mas a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que entender isso, senão você não fica bem, né? Senão você acha que você está... O que eu acho mais difícil, Marcelo, é quando... Porque isso é uma questão de livre-arbítrio também, né? Mesmo dentro da comunidade testemunha de Jeová. Quer dizer, você vai ter indivíduos que não concordam com isso. Você vai ter indivíduos que são testemunhas de Jeová, foram criados assim, mas não estão dispostos a arriscar a sua vida. No momento que esse indivíduo viola essa... Ok, assim por diante. Esse indivíduo tem um problema grave depois disso. Tá? E aqui é o 2656. 2656. Opa! Uma boa leitura aí. Ótimo. Pessoal, novamente, obrigado pela atenção. Desculpem a gente ultrapassar o horário. Boa atividade para vocês. A gente se vê aí pelo 9. Tem um cafezinho ali na saída. Tá bom? Obrigado.